Bem-vindo. Vai ter que ser pelo celular. Não, tranquilo. Pelo Tá computador não certo. deu certo. Na hora, professor. Professor, primeiramente eu quero agradecer a sua presença aqui. É uma honra estar conversando com você. E em breve eu quero conhecer você pessoalmente. Eu estou marcando uma visita para nós ir aí conhecer a sua estrutura, com o Alisson também. E só para você ver, pessoal, conhecer um pouco da história do professor Ricardo Ribeiro. O professor Ricardo Ribeiro não me conhece pessoalmente, nem ele, mas eu conheço a história dele ao longo do tempo pelos professores que passaram por você, na verdade. Meus professores já foram seus alunos, entendeu? Que Então a legal. gente é muito fanático pelo seu trabalho que você desenvolve, pela parte da psicultura genética em si, né? E é uma honra imensa, entendeu? Ter você aqui, assim como também todo mundo aí aproveitar que o professor está aqui e tirar suas dúvidas, entendeu? É, Professor, eu queria, na verdade, só lhe fazer uma pergunta. Como é que foi, na verdade, o início desse seu trabalho com a genética, com a tilápia, na verdade, em si? Aham. Então, Gustavo, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Desculpa aí os percalços aí do... É que eu entrei por um outro Instagram mais antigo e não aceitou a parte técnica. E eu sou um desastre nessa história de mídia, né? Uma das mídias que eu menos uso é o Instagram, então eu sou muito cru nela e não sei fazer nada praticamente. Tá? Eu sou zootecnista, né, formado aqui pela UEM em 87. Então já faz bastante tempo que eu trabalho no ramo, né, na atividade. Esse mês agora, dia 1º de abril, completou 30 anos que eu sou professor efetivo aqui da UEM e mais 2 anos de professor temporário. Então tenho aí uma história grande na piscicultura. Eu vi a piscicultura começar aqui no Paraná, né, final da década de 80, começo da década de 90. E como eu tenho uma formação de melhorista, eu fiz um mestrado em melhoramento genético animal, eu sempre tive essa preocupação, né, de melhorar a genética do peixe, principalmente porque todas as atividades agropecuárias que se estabeleceram no Brasil como atividades importantes, e o Brasil hoje é um grande produtor, né, de commodities, soja, trigo, milho, algodão, bovino, aves e suínos. O caminho que eles seguiram foi sempre pela genética. Então, meu desejo sempre foi ajudar a contribuir com essa questão da genética brasileira na tilapicultura. Em 96, quando a tilápia tailandesa chegou no Brasil, a gente participou, só que a importação da tailandesa ela foi feita de uma maneira... não foi controlado como é que esse animal ia chegar e nem como ele ia ser difundido, como ia ser trabalhado do ponto de vista genético. Deu uma grande contribuição para a genética brasileira, porque já estava há muitos anos defasada, né? A última importação tinha sido em 71, em Pentecostes, né, no Ceará. Entraram Conheço. 73 animais nessa época, né? E essa linhagem, que a gente chama de linhagem boa, aqui, ela sustentou a piscicultura por 30 anos. Em 2005, a gente fez um contato com o World Fish Center, na Malásia, que já vinha desenvolvendo uma pesquisa, um desenvolvimento de uma linha melhorada de tilápia, que é a tilápia gift, né? E a gente conseguiu, depois de 2 anos de negociação, começou em 2003, terminou em 2005, em abril de 2005 chegaram os animais no Brasil. Imediatamente nós começamos a fazer a seleção genética desses indivíduos, a reprodução assistida, né, com seleção e melhoramento. Em 2007, a gente começou a difundir a linhagem pelo Brasil. Para todas as instituições públicas que solicitaram, a gente enviou de graça todas as matrizes, né? Então, enviamos para o Ceará, para Santa Catarina, para Minas, para vários estados, São Paulo, várias instituições públicas que solicitaram, a gente enviou. E todos os produtores que têm interesse, a gente encaminha, né, para essas matrizes. Então, a gente está entrando hoje na 12ª geração de seleção. Na verdade, eu vi você falando aí da Tilamax, né? Na verdade, Tilamax é um nome que nós criamos, né? Porque Sim. gift já é um peixe que já tem uma grife lá da Malásia, e a gente começou com a gift, na verdade, e a gente introduziu, durante o processo de seleção, outras linhagens dentro dela. Então, nós criamos uma linha, uma variabilidade boa,
né? E a gente resolveu adotar o nome de Tilamax. Então a gente chama de Gift Tilamax. A base genética praticamente é Gift, tá? Mas nós introduzimos novos materiais. Esse ano, inclusive, nós recebemos de um produtor de Santa Catarina mais 2 linhagens, nós formamos 4 famílias para introduzir nesse programa, né? Depois, se alguém quiser saber mais detalhes, como é que a gente faz essa introdução de novas linhas, a gente pode falar, para a gente não perder muito tempo e vocês poderem perguntar. Não, isso é bom. É até bom que eu entender um pouco a história da Tilamax, que eu vi muito falar, principalmente pelo Aço, que ele fala dos resultados incríveis relacionados a rendimentos em convenção alimentar, porque o maior trabalho que a gente trabalha com a piscicultura, o setor de engorda aqui, é a questão da convenção alimentar, crescimento, e uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade, né, professor, que é a parte da reprodução, né, da reprodução com a tilápia. E não é se o problema da reprodução, é o problema de manejo para controlar essa reprodução no próximo ciclo, né? Que é fazer aquela parte toda de asepsia, aquela trabalho que a gente tem que fazer com a tilápia em viveiro escavado, né? Então, uma coisa uma pergunta que eu, na verdade, queria fazer, acho que é de que muita gente quer entender, é qual seria, assim, na parte, professor, a diferença da parte da tilápia, na parte de rendimentos, de reversão sexual, sim, da casa de crescimento da tilápia gift, que nem você falou, e da tailandesa, para a gente conseguir diferenciar de fato os meninos que estão aqui, na verdade, que são todos produtores, então estão iniciando, produzindo também, e eles querem, sempre eles me perguntam essa pergunta. Eu queria perguntar para você que é do ramo da parte da genética, qual seria a contribuição que a gift tem, além da tilápia tailandesa para o cultivo, focando na parte de rentabilidade? Então, Gustavo, como eu te disse, né, a tilápia tailandesa ela foi difundida muito rapidamente no Brasil, né, sem nenhum controle genético. Foi passando de produtor para produtor. E aí o que acontece? O produtor ele vai fazendo as suas próprias matrizes, né, vai fazendo a seleção de acordo com os conceitos que ele aprendeu e que ele tem, né? E geralmente quando você faz essa seleção dentro da propriedade, o que acontece? Você procura nos indivíduos que você seleciona algumas características que é de seu interesse, né? Formato do corpo, aparência, crescimento, esses dados de uma maneira geral. Mas como esses animais não são individualizados, a probabilidade de você, por exemplo, você quer um peixe grande, a probabilidade de você selecionar 2 peixes grandes que são irmãos é muito grande, que são aparentados é muito grande. Então o que aconteceu com a tilápia tailandesa é que ela acabou perdendo a parte mais importante do melhoramento, a ferramenta mais importante do melhoramento, que é a variabilidade genética. Então, ela é um animal muito precoce, ela desova com 4 meses, 5 meses, né? E não foi feito nenhum processo de seleção assistida através da metodologia quantitativa, que é o que a gente usa aqui, e não é diferente do que é utilizado, né, nas outras espécies terrestres, como frango, suíno, bovino, com a mesma forma com os vegetais, né, soja, milho, trigo, algodão e assim por diante. A tilápia gift, qual é a grande vantagem dela? Como ela tem um programa de seleção assistida, os acasalamentos são todos direcionados, a gente controla o pedigree dos animais, então você sabe quem é o pai, quem é a mãe, nós temos 13 gerações de informações sobre eles, a gente pode controlar então a consanguinidade, a gente direciona os acasalamentos para ter o melhor rendimento possível e com o maior controle da consanguinidade possível. Então a gente tem um animal que ele não vai ter esse risco de consanguinidade que pode afetar negativamente o processo de seleção. Com relação à reprodução, o que acontece? Na tilápia, ao contrário do bovino, por exemplo, os animais crescem muito rápido, né? Os peixes que crescem mais, que a gente seleciona dentro das famílias, com esse controle de endogamia, eles são, como é que eu posso dizer para você, mais tardios. No bovino, por exemplo, as fêmeas, as novilhas que crescem mais rápido, elas reproduzem primeiro. Na tilápia é diferente, acontece o contrário. Os peixes que gastam mais energia para crescer, eles reproduzem mais tarde, né? Então a gente tem fêmeas aí, no caso da tilápia gift ou a tilamax,
que elas chegam a 700, 800, 900 gramas antes da reprodução. Então, a grande vantagem que a gente tem da Gift em relação a outras linhas, a tailandesa, por exemplo, é que os animais são mais tardios. O produtor de alevino não gosta muito disso não, Gustavo, porque ele compra uma fêmea e ele quer que ela comece a produzir ovos rápido e que ele ganhe dinheiro rápido. Mas o engordador, né, quem trabalha com tanque escavado principalmente, ele quer um peixe que não desova no tanque. Isso é verdade. Tá? Hoje, quando eu comecei a trabalhar na tilapicultura, há 30 anos atrás, a gente demorava 11 meses, 14 meses para terminar uma tilápia. Hoje, dificilmente, o período de cultivo passa de 8 meses. Né? E com 8 meses, a tilápia está começando a entrar em reprodução. Então, a grande sacada dessa história é que, mesmo que você tenha lá uma deficiência na reversão sexual, por exemplo, de 95%, 5% de fêmeas, e você abate esse peixe com 8 meses, você não vai ter desove. Então, essa é uma grande vantagem que essas linhas melhoradas permitem, especialmente a Tilamax. Tá? Agora deu para me entender a parte da reprodução da parte da grife e as vantagens, ficou bem nítido. Então, mas mesmo assim, a reversão sexual ela tem que acontecer. Na verdade, a adição do hormônio macho na ração desses alevinos da grife acontece do mesmo jeito, só que com mais segurança, né? Devido a essa reprodução tardia da grife, correto, professor? Exatamente. Então, de uma maneira geral, na tilápia, as fêmeas crescem menos do que os machos, né? Então, a reversão, nesse caso que eu expliquei, especificamente falando, a reversão é feita para que a gente tenha o máximo de macho possível, tá? Para que a gente tenha a maior produtividade possível. Se eu tiver fêmeas ali, teoricamente, eu vou ter uns animais que vão crescer menos. A gente está preocupado com essa situação do hormônio, né? A gente sabe que uma hora ou outra, quem não é da área, os consumidores vão começar a questionar essa história do hormônio. Então, pensando nisso, a gente já está preparando, dentro da nossa linhagem, né, algumas famílias que as fêmeas crescem quase a mesma quantidade de velocidade que os machos. No mesmo tempo, elas atingem pesos aí 85%, 90% similares aos machos. Tá? Considerando que a gente vai tirar esse peixe antes de 8 meses, quem sabe um dia nós vamos chegar aí com engordas aí de 6 meses, 7 meses no máximo, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu acho que a intenção que nós temos é realmente a gente não precisar mais fazer reversão. A reversão hoje é feita em função da produtividade menor da fêmea. E em algumas linhagens, como você citou aí a tailandesa e a boaquê, como os animais são muito precoces, elas atingem a maturidade com 4 meses, você tem que fazer a reversão, porque senão o tanque enche de alevinha. Isso é o maior problema que a gente encontra, só para contar um pouco. Eu sou aqui do Nordeste, né, e moro no Piauí, e a gente encontra muito. Aqui, na verdade, não existe viveiro. A maioria dos viveiros é pouca propriedade que existe. O que é que a maioria do pessoal faz, professor? Eles cavam, eu chamo buraco, na verdade, cava só a estrutura, coloca tilápia e só produz aquela vez. Coloca tailandês, agora imagine, ele tirou esse peixe, quantos de filhote que não ficou? Então, ele não tem mais controle. Então, a maior preconceito que tem aqui no nosso estado, na verdade, é essa parte de que a tilápia não dá retorno, mas é porque ele não faz o controle, nem faz uma estrutura que tenha todos aqueles princípios que a gente usa para trazer rentabilidade e controle desses organismos dentro do viveiro, né? Fazer secar o viveiro, deixar ali secar, colocar, fazer asepsia, aquele processo natural que a gente faz para cultivo de piscicultura, de viveiro escavado. Exato. Né? Exato. Então, o que eu enfrento mais é isso. A dificuldade aqui, muitos produtores vê, algumas pessoas incentivam, não, tilápia, piscicultura dá lucro, mas muita gente, professor, esquece de tomar essas medidas simples, né? Que não é medida tão complexa, é uma medida tão simples, mas ela traz retornos futuramente para o financeiro, para o produtor. E isso leva a piscicultura como negócio. É tão tal que eu uso a visão de que piscicultura tem que ser tratada como negócio. É um hobby muito bom, é uma coisa que a gente faz por amor, mas tem que ser levado com ferro e fogo na gestão. Uso muito isso. E tem uma pergunta aqui, professor, que perguntaram o Mike, mas assim, perguntou, professor, quantos exemplares macho e fêmea eu preciso ter para fazer meus próprios alevinos poder usar casais da mesma prole?
Deixa eu ver se eu entendi. Professor, quantos exemplares de macho e fêmea preciso ter para fazer meus próprios alevinos, no caso? Entendeu, professor? Seria essa dúvida, essa questão. Se ele quer produzir alevino para engorda, né, os nossos animais, de uma maneira geral, no primeiro ano, a gente calcula assim. Primeiro ano, uma fêmea produz em torno de 1.500 alevinos revertidos por safra. Então, aqui no nosso caso, a safra de 7 meses, 8 meses, ela vai produzir em torno de 1.500 alevinos terminados. A partir do segundo ano, uma fêmea reproduz, ela vai produzir entre 2.000 e 2.800 alevinos revertidos por safra. Então, ela praticamente dobra a produção. Nós já tivemos produtores que fez uma boa preparação nutricional das matrizes quando na fase de alevino juvenil, e engorda principalmente, né? Com rações bem adequadas, com uma qualidade de água boa, produzindo aí 5.000, 6.000 alevinos por safra. Mas a gente trabalha com a média baixa, exatamente para não correr esse risco. Então, considerando isso, quem fez a pergunta, Maire, né? Mairink, acho que é isso o nome dele. Acho que deve ser isso. Ele precisa calcular, então, qual que é a demanda que ele tem, né? E uma média, então, considerar uma média entre 1.500 a 2.000 alevinos por fêmea. A relação de sexo que a gente usa é de um macho para cada 2 fêmeas. Tá? Há alguns produtores que utilizam um macho para 3 fêmeas. A gente fez alguns testes aqui na UEM e nós entendemos que um macho para 2 fêmeas a gente tem os melhores resultados. Tá? Com relação ao que você falou, Gustavo, da piscicultura ainda incipiente, né, em algumas regiões aí do teu estado, Piauí, eu passei por isso aqui no Paraná, né? A gente, no comecinho da década de 90, não tinha reversão sexual. Só para você ter uma ideia, os produtores já estavam preocupados, porque começaram a ver que é uma atividade que dava dinheiro. Eles faziam sexagem manual, né? Então eu passei por isso, de chegar aí numa propriedade e você coletar lá de uma represa lá 40, 50 mil alevinos e fazer sexagem manual, peixe com 5 centímetros, com 20 gramas, com 15 gramas, o pessoal fazendo sexagem, colocando azul de metileno na gônada lá para tentar ver o poro genital e fazer a sexagem, né, dos animais, né. Em 92 chegou a reversão sexual, então não tem mais sentido, né, a gente não fazer não utilizar esse processo de reversão sexual, que é muito eficiente. E eu fico muito contente também de saber que tem muitos produtores aí no Nordeste muito preocupados já com a genética, né? Eu estou vendo aqui que o Felipe Chagas entrou, ele é um produtor que está iniciando uma produção de alevinos aí em Alagoas, com a tilápia Tilamax, né? A gente tem alguns produtores aí na Bahia já com a Tilamax. Estamos enviando sexta-feira um lote de alevinos para o Ceará, né? Já enviamos outros lotes para Sergipe, para Pernambuco. Eu acredito que nos próximos um ano aí, 12 meses, um ano e meio mais ou menos, vocês vão estar muito bem servidos aí com essa tilápia para ela mostrar do que ela é capaz no Nordeste e poder fazer as comparações com as linhagens locais de vocês aí. Então, isso é uma notícia muito boa. Quer dizer que daqui em breve nós já temos uma outra fonte de alevino, na verdade, tilápia de alta qualidade, entendeu? E assim, a gente está tentando aqui, na verdade, nós estamos tentando fazer um trabalho para desenvolver um sistema que a gente consiga ser um sistema mapeado, né? Tem alguns parceiros que estão fazendo, eles estão até para ir no Paraná, que é para o pessoal da Aquabits, né? Não sei se ele está aqui hoje, o Ailton, você já chegou a conhecer ele, professor? Já ouvi falar. Já ouviu falar, então ele está trabalhando bem na parte da piscicultura e a gente está querendo desenvolver um projeto justamente para poder conscientizar, na verdade, o pessoal a, de fato, saber quais são os pontos principais, assim, de como a genética, de como olhar esses dados simples, né? Não comprar o alevino, não comprar por o preço, entendeu? Porque muita gente, professor, para você ter ideia, eles compram aqui mais pelo valor, entendeu? E às vezes ele não tem a parte de programação do escalonamento, não se programa, não tem planejamento do cultivo e por isso às vezes ele se torna aperreado e com isso libera um viveiro e esse viveiro está lá seco e uma pessoa chega lá para vender pelo preço, eles compram e não pensam nesse detalhe. É uma parte de conscientização que a gente está tentando fazer ao longo desse tempo todo. Isso é fundamental, Gustavo.
apesar da minha formação ser de genética, né, de melhoramento, como eu disse para vocês, eu iniciei minha pós-graduação com melhoramento, depois eu fui para a parte de ecologia, mas eu tenho mais duas paixões na piscicultura, que é qualidade de água e planejamento, né? Eu basicamente, a minha disciplina na graduação, 70% dela eu falo de planejamento. Porque eu não consigo imaginar, né, o crescimento da piscicultura. Eu costumo dizer assim, nós estamos passando por um momento de inflexão da piscicultura no Brasil. Ou a gente vai chegar em 1.200.000 toneladas, ser o segundo maior produtor e vai parar por aí, né? Ou a gente vai passar a China e produzir 5 milhões de toneladas. Como é que a gente vai fazer isso? Né? A pessoa fala, pô, mas a gente produz 450 mil toneladas de tilápia hoje, 500 mil toneladas. E vamos chegar a 5 milhões de toneladas, professor? 5 milhões de toneladas, para vocês terem uma ideia, é a produção de suíno do Brasil hoje. Não é muita coisa. Não é? Não é. Com esse potencial de água que a gente tem, qualidade técnica, gente que sabe trabalhar no agronegócio, né? Eu não vejo nenhuma dificuldade da gente chegar nesses números. Só que a gente não vai chegar se a gente fizer as escolhas erradas agora, né? Então, uma delas é trabalhar encarar a atividade como uma atividade profissional, com planejamento. O que aconteceu em 2019, que todo mundo acompanhou, né, naquela crise que nós tivemos na tilapicultura, 2018, 2019, eu escrevi um texto lá sobre o planejamento e que os produtores tinham que meter o pé no acelerador, né? A gente teve um embargo econômico da Europa restringindo o nosso frango, então encheu de frango barato no nosso mercado, e em maio entrou a greve dos caminhoneiros. A gente não conseguia logística para transportar a nossa tilápia. E aí entrou numa crise, o mercado não tinha liquidez nenhuma. Ninguém conseguia nem comprar levino e nem vender animal gordo. E aí começou o pessoal, vamos parar, a piscicultura vai parar. Eu escrevi esse texto dizendo, não, nós temos que acelerar. E hoje nós estamos vendo, né, no meio da pandemia, em 2021, a tilapicultura explodindo, né, a demanda explodindo. Por quê? Porque as pessoas entendem, quem entrou nessa atividade como profissional, ele entende que isso é um grande negócio e que a gente vai chegar lá na frente a ser um dos grandes produtores. Imagina o potencial que vocês têm aí no Nordeste, né? Maranhão, Piauí, Sergipe, Alagoas, são estados maravilhosos, que tem áreas que fogem do semiárido, né? Áreas muito importantes, tanto é que Maranhão hoje é uma grande fronteira agrícola brasileira. O potencial que tem aí, e sem contar que a visão política é diferente da nossa. Nós aqui no Paraná somos privilegiados, né? Mas a gente tem estados, por exemplo, do norte do Brasil, do centro-oeste do Brasil, que a questão ambiental atrapalha demais. E a visão política do Nordeste é diferente. Os governadores, os políticos, a gente percebe que eles querem criar um ambiente favorável para o crescimento. Então, eu acho que a gente tem todos os requisitos para ser esse grande produtor de tilápia do mundo aí, com certeza. Eu não tenho dúvida disso, é só se organizar, é que nem você falou, entendeu? A preocupação é essa, nós temos que chegar no momento de se planejar e chegar lá. E assim, não tenho, assim, na verdade eu não tenho dúvida disso, e é um trabalho que eu acredito e eu quero, de fato, daqui a um tempo, nós podermos olhar assim, o Brasil, seu potencial, um dos maiores produtores de tilápia, na piscicultura em si, porque eu vejo que a piscicultura não tem condição da piscicultura não ser rentável, só se você não tiver planejamento, só se você não seguir o planejado. Isso é uma coisa que eu sei, porque eu vivo e a gente trabalha muito nisso. Professor, tem algumas dúvidas aqui que eu estava vendo, agora acho que essa pergunta você já respondeu, depois que a Tilamax começa a reproduzir, qual é o tempo dela por ciclo? Acho que, não sei se você respondeu ela naquela pergunta que eu lhe fiz, mas, e aí ele pergunta, ou em quanto tempo ela se reproduz, né? No caso, ele está fazendo essa pergunta, o Chris Robert. Então, Cris, nós temos alguns dados, né? Nós acompanhamos 800 fêmeas durante 3 anos, né? Animais chipados, então a gente coletava ovos semanalmente, né? Da boca da fêmea e coletava volume de produção, tal. Então, quais são os dados que nós temos? Que a tilápia ela desova no intervalo aqui na nossa região. A cada 45 dias a gente tem uma desova, tá? No período de reprodução de 8 meses, que é o nosso caso, vocês conseguem aí
pelo menos 11 meses de desova, com um mês de descanso, vocês podem aumentar aí 30% esses números aí, com certeza. Nós temos que parar aqui em maio, porque a temperatura ela fica proibitiva. A gente só vai conseguir voltar com as desovas no finalzinho de setembro. Alguns conseguem no início de setembro, final de agosto. Mas, de uma maneira geral, nós ficaríamos de maio a setembro sem desovar. Então, considerando assim, a cada 45 dias, em média, uma desova. Só que tem fêmea que desova mais rápido, mas a média é essa. Uma fêmea de 1 ano, ela coloca aproximadamente de 10 a 12 ml de ovo a cada desova. Tá? Cada ml de ovo tem em torno de 100 ovos, 100 ovócitos. E a média de eclosão é de 90%. A média de reversão é de 60%. Tá? Uma tilápia de 2 anos, de 2 e 3 anos, ela coloca uma desova a cada 45 dias em média, e uma quantidade de ovo em ml de 16 a 20 ml por desova. Tá? Por isso que eu falei daqueles números, né? Que uma fêmea de 1 ano, ela produz em torno de 1.500 alevinos revertidos por ano, por safra, e uma fêmea de 2 e 3 anos, ela vai produzir de 2.500 a 3.000 alevinos revertidos por ano, por safra. Tá? Tenho certeza que esses números no Nordeste podem ser potencializados em função do aumento do período de reprodução aí. O professor tem uma pergunta aqui, então uma excelente resposta. Tem outra pergunta, tem várias perguntas aqui, na verdade. Vou aqui tentar selecionar umas mais. Tem deixa eu ver o nome dele, perguntou em qual município, deixa eu ver o nome dele aqui, é o Eduardo, ele perguntou do Ceará, acho que ele ser um produtor, ele perguntou qual é o município que, na verdade, você estaria mandando as suas matrizes, na verdade. Sexta-feira nós vamos encaminhar para Pentecostes. Pentecostes, pronto. Respondido aí, Pentecostes é uma cidade maravilhosa. Sim, isso, mas é para o Denox, professor? É lá para o Denox? Não, é para um produtor privado, o Marcílio, o nome dele. Ah, que massa. Deixa eu ver outras perguntas. Tem depois o Mike, nome, mas é assim, tá perguntando, como adquirir seus alevinos para enviar para Minas Gerais? Aí você responde ele aí, professor, como é que ele então, pode entrar em contato comigo mesmo aqui pelo meu WhatsApp, né? Eu vou autorizar o Gustavo a colocar aí, né? Ou meu e-mail, tá, né? E aí eu passo todas as informações, mas é bem tranquilo. O que está acontecendo agora é que nós estamos terminando a safra, né? Então, dependendo da quantidade, safra desse ano, dependendo da quantidade, só vamos conseguir atender no segundo semestre. Tá? Porque hoje a gente está com uma grande quantidade de pedidos, e aí eu não sei, né, se a gente consegue atender todo mundo esse semestre ainda. Então, provavelmente, mas pode fazer a reserva, e a partir de setembro a gente começa a enviar novamente. Ah, que ótimo. E, professor, acho que aqui tem uma pergunta. Quanto é que está hoje o milheiro que está sendo comercializado da Tilamax para engorda no Paraná? Na verdade, o alevino, né, o produtor, ele vende pelo preço normal das outras linhas. Aqui na nossa região, entre 180 e 250 reais o milheiro. Né? As matrizes que a gente comercializa aqui pela universidade, a gente cobra em torno de 13 reais por fêmea. Tá? 13 reais por fêmea, né? Mais as despesas de envio. Só que os animais, eles não vão sexados, eles vão alevinos. A gente não cobra os machos, mas a gente coloca um número, uma quantidade, para que o produtor tenha aquela quantidade de fêmeas contratadas. Por exemplo, 1.000 fêmeas, nós mandamos 2 lotes de 2.000 animais, tá? Para que o produtor tenha lá 500 fêmeas de cada grupo. Muito bom, isso é bom saber que até eu estou me agraçando já do setor da avicultura. Porque, na verdade, porque eu vejo que a avicultura, assim também como o alevinão, produzir alevinão, é dos setores muito rentáveis, porque o capital de giro dele é rápido demais, entendeu? Diferente da engorda. São negócios dentro da própria piscicultura que existe, entendeu? Muita gente foca na reprodução, mas também a alevinagem é um negócio bem rentável, que eu vejo pela capital de giro. Como é que esse capital gira em meses, né? Muito rápido. Então é isso. Pessoal, Gustavo, esse capital, né, além disso, além do giro rápido, a margem é alta também. A gente calcula aí pelo menos entre 35% e 40%.
de margem na levinagem. E aí eu preciso fazer um comentário que é muito importante. O que a gente vê, né? O produtor começa a produzir alevino e aí logo a demanda dele é maior do que o que ele consegue oferecer. Então ele começa a investir em infraestrutura. Eu conheço produtores que começaram lá produzindo 1 milhão de alevinos, hoje estão produzindo 50 milhões de alevinos. Então todo ano ele gasta 300 mil, 400 mil, 500 mil em infraestrutura. A hora que ele fala que ele tem que pagar 14, 15 reais numa fêmea, ele arrepia, né? Então o que acontece? A infraestrutura avança, mas a genética não avança, né? Quando que o produtor deveria fazer as duas coisas, né? Investir na genética e investir na infraestrutura para ele aumentar a produção. Porque toda a cadeia ganha com isso. Sim, isso é verdade. Eu acho que aí também tem a ver, professor, a questão da visão a longo prazo, né? Tem que também visualizar isso, né? A questão instantaneamente, sim, ao longo prazo. Por exemplo, só uma pergunta, uma Tilamax, por exemplo, se eu boto ela para reproduzir, compro ela começa a primeira reprodução. Quantos anos ela passa reproduzindo? Essa seria Então, uma pergunta. a gente recomenda utilizar por 3 anos. 3 anos. Tá cortando só por mim? Deixa eu ver se. Voltou, pessoal? Estão me ouvindo? Voltou, professor. Já que era só. Tô ouvindo agora, pode falar. Voltou? Opa. Estão me ouvindo, pessoal? Tô ouvindo, professor. Pode Está me ouvindo falar. agora? Estamos sim. Ou é a minha internet ou é. Pessoal, como é que tá aí? Todo mundo tá escutando aqui? Eu, professor? De sim ou não aí para poder a gente saber. Então, eu estava dizendo. Cortando. Voltou. A gente recomenda utilizar por 3 anos. Né? 3 anos, né? Parece que caiu de novo. Não, tá cortando, mas. Deixa eu ver. Voltamos? Voltamos. Tá. Tá Então, escutando. Sim. Tá. A gente recomenda utilizar os reprodutores para maximizar o ganho do produtor por 3 anos. 3 anos. Entendi. Então quer dizer que ele passa aí 3 anos Alô? reproduzindo Oi? tilápia. Na verdade, essa tilápia fica reproduzindo. Oi, tá escutando? É aqui, cortou aqui, mas agora voltou. Deixa eu ver. Oi, O voltou? pessoal responder aqui, que aí pode ser só para mim. Pode ser na internet. Voltou, pessoal? E sim ou não? Isso, a gente recomenda por aguardando. 3 anos, mas o ideal. Alô, tá Agora cortando. voltou? Voltou. Meu voltou aqui. Agora sim? Rodrigo. Sim, professor. Tá cortando. Não tá sendo seu então, tá sem sol agora. Acho que só o Gustavo. Peraí. Meu som tá saindo. Pessoal, meu som tá saindo? Ah, professor, acho que ele seja a sua internet, talvez. Eu tô me autorizarem a falar. Como é que é? Posso Agora continuar? voltou. Tudo certo? Tá todo mundo ouvindo? Então, a gente recomenda utilizar 3 anos para maximizar o ganho do produtor. Mas como é peixe melhorado, o ideal seria trocar todos. Tem hora que volta, tem hora que corta, mas assim, deixa eu explicar. Vamos ver se volta. Você tá me ouvindo? É porque tá cortando, é o seu áudio que tá cortando. Voltou. Trocar todos os anos, né? Porque você atualizaria a sua genética, né? Então, vamos fazer uma média disso. Eu acho que a cada 2 anos seria o mais adequado.
para o produtor. Mas a gente olha nesse lado, né? Passar 2 anos mesmo no mínimo, ou 1 ano mesmo, isso já traz muita rentabilidade. Tá cortando. Deixa eu ver assim. Pessoal, tá cortando só o meu ou é só o do professor Ricardo? Me parece que o seu está oscilando aqui. Eu estou fazendo um teste aqui no computador, tá dando, eu tô com sinal aqui, tá bom. Tá, né, professor? Agora voltou. Sim. Para mim aqui tá bom. Voltou? Tô escutando. Deixa eu só... Tá. Pronto, voltou. Então, eu vou falar rapidamente, eu vou repetir rapidamente o que eu falei, né? A gente recomenda, Pronto. do ponto de vista econômico, para o produtor utilizar as matrizes por 3 anos, tá? Mas como a gente tem uma genética nova a cada ano, o ideal é que a cadeia vá se adaptando a fazer a substituição todos os anos, para ele poder ganhar o que o melhoramento genético pode trazer em cada geração. A tendência é, hoje é 3 anos, né, de uso das fêmeas. Isso justamente para poder sempre estar com o plantel ali melhorado, na verdade, para não ter problemas de reclamação, essas coisas assim. É correto? De venda para algum fornecedor. Por exemplo, eu tenho minha lavacultura, professor, exemplo, eu estou ali com 3 anos. Tem algum problema desse alevino depois de a fêmea reproduzir 3 anos, ali reproduzindo direto, ela tem algum problema na questão do crescimento desse alevino depois? O seu som está cortando, Gustavo. Não tô... Talvez cortou. Deixa eu ver. Vou tentar chamar, mas é a internet. Será que é só a minha? Pessoal, enquanto o professor volta aí, vão deixando as dúvidas de vocês, as últimas dúvidas aí, para poder a gente encerrar a live, deixar o professor descansar um pouco, tá? Quem tiver dúvida, deixa aí. Pessoal, só o meu que está cortando aqui, eu dizendo, só eu que eu estou vendo, para mim aqui o professor cortou aqui. A internet dele caiu. Agora o seu está ok. É a internet dele. Beleza. Vou ver se eu chamo ele aqui de novo, tá? Se ele voltou. Não voltou. Tá aqui ele. Ele dá as últimas palavras, as últimas dicas deles aqui. Chamei ele aqui de novo. Vamos ver se ele entra. Tá entrando. Certo. Agora sim? Sim, professor. Agora foi. O seu sinal caiu, o meu caiu também aqui. Vamos aqui a uma pergunta. Tá me escutando, professor? Tá, né? Professor Ricardo, o que o alevinocultor deve fazer quando der aquela vontade de fazer as próprias matrizes? No caso, ele quer, por exemplo, ele comprou as suas matrizes, se ele der vontade de fazer as próprias matrizes desse lote que você vendeu para ele. Então, Gustavo, essa é uma pergunta que é complicada, né? Eu não recomendo nunca o produtor fazer suas próprias matrizes. Por quê? Porque por mais capacidade que ele tenha, por mais cuidado que ele tenha, né, ele não vai ter um processo de individualização dos animais, tá? E os acasalamentos têm que ser direcionados, têm que seguir critérios adequados, de acordo com as metodologias quantitativas. E qual que é a tendência, então, quando o produtor ele passa a querer fazer suas próprias matrizes? Ele selecionar indivíduos com características importantes, como tamanho, aparência, formato do corpo. E a tendência, quando os animais são muito parecidos, é deles serem aparentados, tá? Então, ao longo dos anos, ao longo das gerações, o produtor ele perde completamente o controle da consanguinidade e ele vai perder a qualidade do plantel dele, porque a depressão endogâmica vem, né? As características
deletérias ou letais da consanguinidade, elas vêm com 3 ou 4 gerações e o produtor acaba perdendo o controle da genética. No Brasil, o que acontece? A gente tem linhagens muito boas, né? E aparece muito poucos genes letais ou deletérios. Então parece que dá certo, mas na verdade não está dando certo, porque a gente melhoradas mais adequadas. E aí eu queria pontuar uma questão importante para o produtor de alevino que pensa nessa questão. Nós estamos entrando aí no Brasil várias multinacionais, né, que vão entrar nesse mercado. Então, se o produtor não tiver o critério de investir em melhoramento genético, em linhagens melhoradas, as linhas melhoradas dessas empresas multinacionais vão tomar conta do mercado. E o espaço para o pequeno produtor vai acabar. Então, eu acho que essa é uma coisa importante, né, do produtor. Se ele não tiver um fornecedor adequado de genética, ele procura um fornecedor adequado de genética e não tente fazer a sua genética, senão ele vai ficar muito para trás. A capacidade econômica que esses grandes grupos têm é muito grande e como você próprio disse, Gustavo, a atividade está cada vez mais profissionalizada. Daqui a pouco a gente não tem mais espaço para quem não trabalha com genética de excelente qualidade. Então esse risco de fazer as próprias matrizes é muito grande. Correto. De perder o mercado. Excelente resposta, professor. E assim, tem uma pergunta aqui, e assim, o que é que eu vejo, né? Eu acredito que essa estratégia da questão de fazer essa própria matriz acontece muito pequenos produtores que não têm a visão de negócio, tentam fazer isso, e no final ele acaba prejudicando a sua rede de clientes, entendeu? Então o que acontece? Eu presto consultoria, aquela lavicultura que eu compro, que não tem rendimentos, até tá aqui na minha região, professor, tem um cliente seu que comprou uma época gift, na verdade até produziu, então eu compro muito dele, e assim, os rendimentos dele são excelentes, entendeu? Mas tem produtores que às vezes tá fazendo essa estratégia aí de fazer sua própria matriz, e agora a gente entende que isso não é o melhor caminho, na verdade pode ser a pessoa de antemão ele pergunta que tudo, ele diz assim, não, eu tô me dando bem, vou fazer minha matriz, vai dar certo, mas ele acaba acabando o negócio dele, matando o próprio negócio dele, e se ele não se atentar para isso prejudica muito o setor. Aí aqui tem a última pergunta, e depois, você pode dar suas palavras aí, e assim, é uma honra muito ter você aqui. O Luiz está perguntando, achei até interessante, depois eu vou até falar uma palavra sobre isso também, do Luiz. Ele diz, ao cenário de hoje, há espaço para novos piscicultores? Ele está perguntando se há espaço para novos piscicultores, pois, pelo que ele vê, a cooperativa não estão aceitando mais cooperados. Eu acredito que esse cenário é mais para a região do sul, que para cá a questão de cooperativa não é tão forte. Como é que... E aí, professor, nesse caso dele aí, ele está perguntando se tem novos espaços para piscicultores. Olha, Luiz, hoje o brasileiro ele consome 2,2 quilos de tilápia por habitante por ano. Se a gente aumentar 1 quilo por habitante, nós temos que aumentar em 50% pelo menos a produção de tilápia no Brasil, né? Isso pensando em 1 quilo por habitante. A FAO recomenda que a gente com quilos por habitante por ano. O Brasil está consumindo 9,5. Se esse mercado, só para a gente atender o mínimo necessário, né, nós temos que aumentar pelo menos 4 quilos, 3 quilos, 4 quilos por habitante. Isso seria 800 mil toneladas de tilápia por ano, né? Eu acho que o mercado é muito grande e é o que eu falei, as escolhas que a gente fizer vai determinar que tamanho que a gente vai ter lá no futuro. Eu acredito que o Brasil vai chegar a 5 milhões de toneladas. Além do brasileiro ser um grande consumidor, vai ser um grande consumidor de peixe, o Brasil ainda vai ser o maior exportador de tilápia do mundo, né? Então, eu acho que essa questão é fundamental. É um alimento que, do ponto de vista médico, do ponto de vista nutricional, ele é muito recomendado, muito aceitável, né? As pessoas estão muito preocupadas com a questão da saúde, do fitness. Eu acho que isso é um caminho que não tem mais volta. Então, quem vai atender essa demanda de mercado é a piscicultura. Então, tem muito espaço. Aí que você falou com relação às cooperativas, isso é uma questão regional, né? Não é uma questão nacional.
as cooperativas ela têm uma capacidade de abate. Hoje as grandes cooperativas aqui do Paraná em torno de 100 mil, 120 mil animais por dia. Então ela tem que fazer uma programação para atender essas demandas. Mas todas as duas grandes cooperativas do Paraná que estão trabalhando com sistemas de integração, elas estão já ampliando as suas plantas. A Copacol fez um investimento, adquiriu uma nova fábrica, né? A Cevale tem uma fábrica que pode ser expandida o abate em grande quantidade, e eles pretendem realmente tanto o mercado nacional quanto o mercado internacional. Acho que tem muito espaço pela frente aí, né? E a gente não fala ainda aqui, principalmente no sul, onde se produz em grande quantidade, em peixe de tamanho menor, né? Que eu acho que é um grande mercado, especialmente quando a gente sobe para o norte do Brasil, norte de Minas, todo o Nordeste, o consumo é da tilápia inteira. Toda a América Latina com filé. E não é por aí o negócio. O filé não fecha Isso é uma conta. informação muito boa. 100% de filé não fecha conta. conta. Aqui e ver, de fato, como é que é o mercado, né? Essa questão do peixe pequeno, né, professor? Tem também para uma rentabilidade, né? Muito boa para o setor. Muita gente, às vezes, só foca na questão do filé. E o filé, ele tem um mercado e ele tem uma certa dificuldade. Na verdade, ele é fácil de ser vendido, mas tem a dificuldade daquele produto. Enfim. Professor, muita gente às vezes pergunta a questão de cursos, coisas assim. Você tem algum tipo de curso de piscicultura, de patilápia, enfim, qual tipo de produção, se você já tem desenvolvido? Que às vezes a pessoa me pergunta, eu não tenho nenhum curso ainda, na verdade, então, se você tiver, me indica aí, ou então conhece alguém que tenha. O pessoal às vezes quer tirar dúvida. Então, a gente tem um projeto que chama, um site, né, www.agroitauead.com.br. É uma escola online, realmente, e é focada basicamente em cursos de piscicultura, cursos rápidos, né, cursos aí de 3, 4 horas de vídeo, mais o material de apoio, que é um texto que a gente faz, né. Hoje lá a gente tem um curso sobre bioflocos, que é da professora Adriana, lá do México, um curso de reprodução de nativos, com o professor Pedro Castro, curso de criação de tilápia, curso de planejamento, de qualidade de água, né. O planejamento é um dos cursos que é líder no mercado aí, porque realmente a piscicultura está se profissionalizando. Então a gente tem o cultivo de pangaço, que é uma outra espécie que está entrando forte no Brasil. Aí, o Brasil é um grande consumidor. Então a gente tem lá, voltando lá, eu acho que o Gustavo pode também colocar o site para vocês aí, mas é agroitauead.com.br. Na minha bio aí, pessoal, tá? Na hora que terminar aqui a live, eu vou colocar o site na bio e vocês vão lá e verificam, tá? Também vou publicar esse vídeo que está sendo gravado, vou botar no meu YouTube, que para poder também as pessoas também procurarem. Tem muita gente que me procura sobre questão de curso relacionado, então, aproveitando que você está aqui, como é referência, então, nada mais do que ter uma referência de curso com o professor. Certo? Pessoal, o site vai estar na bio, já, tá? Professor, a gente vai encerrar por aqui. Eu quero agradecer a sua presença e deixar você à vontade para poder dizer suas palavras aí. E em breve a gente está indo no Paraná. Quero muito conhecer sua unidade de produção aí. E, de fato, conhecer um pouco o clima do Paraná, que eu vejo produções incríveis aí. O que não nos favorece muito é o clima, né? A gente tem um verão bem quente, mas o inverno é rigoroso. Mas mesmo assim o Paraná é líder na produção nacional de tilápia, né? Eu também tenho um grande prazer de estar aqui, Gustavo. Muito obrigado pelo convite, né? Eu tenho certeza que quem fez essa ligação foi o Alisson. O Alisson é um produtor aqui, um grande amigo. A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente se fala todos os dias praticamente, tá? Ele é um produtor dedicado, né? Eu sei que ele é um técnico, ele entende bastante do que ele faz, ele gosta, ele é um entusiasta, né? Então, agradeço ao Alisson aí pela ligação entre nós aí. Agradeço o convite, agradeço a audiência. Eu vi que tem vários amigos aqui, o Rodrigo, o Carlão, o Humberto, o Eric, o Felipe, né? Vários ex-alunos, vários amigos, vários colegas. E o que a gente puder contribuir com essa experiência que a gente tem aí na piscicultura para melhorar essa atividade,
eu tenho um grande prazer de fazer. Então, tá aqui, para mim, é um grande prazer. Muito obrigado, Gustavo, Tudo pelo bem, convite professor. mais uma Pessoal, para vez. quem quiser, na verdade, tirar alguma dúvida sobre a questão de como pegar o contato do professor Ricardo, sobre a questão de adquirir os lotes lá de matriz, aí vocês podem mandar no meu direct, eu mando o contato dele e vocês falam direto com ele. Pode ser assim, né, professor? Passar seu contato do WhatsApp. Pode? Pois estão pronto. Fica certo Pode, assim. perfeito, perfeito. Pessoal, Perfeito, muito Gustavo. obrigado Pode pela passar presença de assim. vocês. Tenham uma ótima noite. E qualquer dúvida é só chamar e a gente está respondendo, tá? Valeu aí, muito obrigado, professor. Tenha uma excelente noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado.